Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e é com imensa alegria, gente, que eu tô hoje retomando aqui os vídeos do canal. Eu passei um pouco mais de 3 meses sem gravar novos vídeos, Eu tava mais focado, gente, nesse tempo com o podcast, Foi mais ou menos meados de janeiro. Eu dei um tempo aqui com os vídeos e fiquei mais focado nos podcasts, Quem me acompanha, deve ter visto que teve um montão de podcasts, Até deixando vocês a par disso, Foi mais ou menos uns 50 podcasts que eu publiquei, Desde quando eu gravei o último vídeo até essa data, No comecinho de maio, E hoje, gente, eu quero trazer, para vocês essa novidade. Eu vou começar, tipo um novo estudo. Eu não vou chamar bem de estudo, porque é mais uma leitura comentada de uma grande obra, que eu conheci nesse intervalo, desse tempo, já em 2021, um livro maravilhoso chamado A Arte da Prudência, de Baltasar Gracián. É um grande escritor do século XVII, que era jesuíta, ele era dessa ordem religiosa dos jesuítas, e ele escreveu algumas obras, sendo que no Brasil a obra que mais se popularizou foi essa obra chamada A Arte da Prudência, que ela é composta por aforismos. E o que são aforismos, Caso algum de vocês não conheça essa palavra, ela é muito usada na filosofia, por grandes autores como o próprio Baltasar Gracián, o Nietzsche, entre outros. O aforismo, gente, é algo com muita, assim, é muito sucinto, muito conciso, mas que traz muita sabedoria e que traz alguma noção, assim, de conceitos morais, éticos. Então esse livro, gente, ele é composto por 300 aforismos, desse autor Baltasar Gracián, e a gente vai ver aqui, gente, todos eles do começo ao fim nessa leitura comentada. Eu vou trazer um pouco da minha visão e também compartilhar outras coisas que linkam com as ideias desse livro, e assim a gente vai construindo todo um conhecimento, todo um saber a partir dessa belíssima obra. Certo, gente? O que mais me motivou, para falar para vocês, o que mais me inspirou a fazer, começar esse novo estudo, essa leitura comentada desse livro, foi o seguinte, gente. Eu estava vendo uma palestra super bacana com a querida professora Lucélena Galvão, da Nova Acrópole. Eu já falei dela por aqui inúmeras vezes. Eu fiquei encantado com essa palestra dela, que dava uma geral, nessa obra A Arte da Prudência. E aí eu comecei a ler, esse livro. Cheguei a ler alguns, acho que uns 20 aforismos mais ou menos, e eu vi a riqueza, gente, a profundidade desse conteúdo, e aí me veio muito forte, aquela intuição. Faça um estudo sobre essa obra, Isaías. Vá lá, faça um vídeo, coloque a sua cara no mundo e expanda isso, para as pessoas. Me veio isso tão forte, gente. Eu já estava pelo menos umas 3 semanas com essa ideia muito forte, de colocar isso para frente, E eu estava pesquisando na internet, eu não vi, um estudo completo desse livro, alguém que pegou nas minúcias, nas ideias desse livro. Então eu pensei, vou fazer isso. E cá estou eu, tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, assim, só para deixar vocês a par, de como é que vai ser, o direcionamento, o encaminhamento, desse estudo. Como são 300 aforismos, a gente pode dividir, assim, igualmente em cada vídeo. Eu vou fazer 4 a cada vídeo, 4 aforismos por vídeo. E assim, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês leiam, se quiserem compartilhar nas redes sociais, fiquem à vontade para isso, tá certo? Eu vou fazer dessa forma. E assim, tem 2 novidades, gente, super bacanas em relação aos outros estudos que eu fiz antes. Eu não vou fazer vídeos muito longos, até porque são aforismos, são textos muito curtinhos, que vão direto ao ponto, trazendo ideias bem concisas, mas com muita profundidade. E assim, não vão ser vídeos muito longos. E uma outra novidade, gente, sensacional, é que eu não li esse livro. Eu não li esse livro assim de forma alguma, só li alguns aforismos. Então vai ser uma aventura, literalmente. Eu vou estar aprendendo, e assim, absorvendo, toda a riqueza desse livro junto com vocês que estão me assistindo. Os outros 2 estudos que eu fiz, do Poder do Agora e do Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis,
eram livros que eu já tinha lido pelo menos 2 vezes antes. Esse não, é um livro que eu estou me aventurando aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá começar, né, a leitura. Né? Hoje a gente vai ver do aforismo 1 até o 4. E lembrando, gente, se inscrevam no canal, né? Eu convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um like, né, um joinha no vídeo, é super importante. Vamos lá para o primeiro. Tudo alcança a perfeição e tornar-se uma verdadeira pessoa constitui a maior de todas as perfeições. Fazer um sábio no presente exige mais do que se exigiu para fazer 7 no passado, e atualmente é preciso mais habilidade para se lidar com um só homem do que antigamente com todo um povo. Eu vou ler mais uma vez. Ele diz o seguinte: fazer um sábio no presente exige mais do que se exigiu para fazer 7 no passado, e atualmente é preciso mais habilidade para se lidar com um só homem do que antigamente com todo um povo. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Ele está falando que a sabedoria, né, ela é algo que vai sendo conquistado pela sua busca, né, pela sua procura. Então, quando você tem muita informação, né, qual foi a primeira reflexão que eu tomei a partir dessas palavras? Né, quando você tem muita informação disponível, como é o caso do mundo de hoje, né, lembrando que nesse tempo, era bem antes de hoje, mas já existia isso, né, o conhecimento sendo acumulado de uma forma muito vasta, e aí assim levando para os dias de hoje, século 21, isso é ainda mais forte, mais premente. A gente tem muitas informações disponíveis, só que a gente não sabe filtrar, a gente não sabe fazer uma curadoria, como se diz, né? Eu adoro essa palavra, curadoria, que é você saber muito bem aquilo que você vai pesquisar, aquilo que você vai estudar, né? Sendo bem direcionado, entende? E aqui ele está falando sobre isso, né? Que quando você está diante, né, de tantas informações, você fica meio perdido, né? Então, o que você vai fazer, né? É preciso ter esse cuidado, né? Fazer um sábio no presente exige mais do que se exigiu para fazer 7 no passado, e atualmente é preciso mais habilidade para se lidar com um só homem do que antigamente com todo um povo. E aí outra coisa que eu acho bem interessante, gente, é de a gente tirar, né, desse primeiro aforismo, é que as pessoas, elas hoje em dia, elas estão cheias de certezas. Elas pensam que já sabem de tudo, né? Elas não precisam se aprofundar, não precisam encontrar novos conhecimentos, né? Se aprofundar, né, em alguma coisa mais específica. Elas pegam de tudo um pouco e no final não sabem de nada, né? Elas ficam meio perdidas num monte de coisas e aí no final acabam sem saber direito de nada, entende? E aí, assim, o que eu acho interessante, né? Aquela ideia do grande filósofo da antiguidade, Sócrates, né? Ele tem uma frase que todo mundo conhece, né? Que diz: só sei que nada sei, né? Assim, é muito importante que a gente estude, que a gente se desenvolva, mas a gente tenha sempre essa noção de que a gente sabe pouquíssimo. Por mais que a gente conheça, por mais que a gente estude, a gente sabe pouquíssimo, gente, quase nada. E aí, assim, para se criar, né, para se fazer um homem sábio, a pessoa sábia é aquela que tem conhecimento, mas que leva esse conhecimento para a prática da vida, não fica apenas teorizando, né? Ou seja, é muito importante isso, né? Eu adoro estudar, adoro conhecer coisas novas, mas eu gosto de aplicar na minha vida as coisas que eu aprendo, as coisas que eu estudo. Então que a gente leve isso para a nossa vida, né? A gente leve isso a sério e se desenvolva nesse sentido. Beleza, gente? Aí o segundo aforismo é sobre caráter e inteligência. Ele diz o seguinte: são os polos que fazem luzir os predicados. Sem sem a outra é apenas meia felicidade. Não basta ser inteligente, é preciso também ter o caráter apropriado. O tolo fracassa por desconsiderar a sua condição, posição, origem, amizades. Eu vou ler mais uma vez. São os polos que fazem luzir os predicados. Sem a outra é apenas meia
felicidade. Não basta ser inteligente, é preciso também ter o caráter apropriado. O tolo fracassa por desconsiderar sua condição, posição, origem e amizades. Aqui ele está falando, gente, sobre a questão dos tolos, né? E eu acho tão legal porque quando eu li isso daqui, gente, eu me lembrei, né, de um texto que eu escrevi no meu blog já tem um certo tempo, que diz assim, né, que um tolo, ele não pode ser curado, né? Esse é o título do texto, né? Um tolo não pode ser curado, né? Porque um tolo, gente, até fazendo um link com o primeiro aforismo, ele é uma pessoa que é cheia de certezas, que pensa que sabe de muita coisa, que não precisa mudar, né? Que às vezes até, entre aspas, se acha muito inteligente, tem essa falsa ilusão de ser alguém inteligente, sendo que é um tolo. Nesse texto eu coloquei uma passagem, né, de um dos livros do Osho, né, que é um grande místico, que eu sempre trago para cá reflexões dele aqui para os vídeos, para o podcast, né, para os textos que eu escrevo. Ele é um cara de muita sabedoria, né? Ele conta uma historinha super engraçada sobre Jesus Cristo, que ele estava fugindo de um lugar, né, saindo correndo, e alguém parou, né, para falar com ele e quis saber por que ele estava correndo tanto, né? E aí ele estava dizendo que ele estava fugindo de um tolo, né, que queria porque queria que ele fosse curado, que Jesus o curasse, mas ele não acreditava nessa possibilidade de cura. E aí Jesus tentou de tudo, né? Já tinha aí a pessoa até questiona que ele tinha curado muitas pessoas, tinha até feito uma pessoa que estava para morrer, né, renascer, pessoas que eram paralíticas voltarem a andar, tinham feito coisas magníficas, mas com um tolo ele não pôde fazer nada, porque o tolo ele não acreditava no milagre, e para acreditar no milagre é preciso confiar. Era um texto que falava sobre isso, é preciso ter confiança. Se você não confia naquela pessoa que vai lhe trazer, né, um processo de cura, não adianta. Eu acho isso tão interessante porque a gente pode levar inclusive para as questões terapêuticas. Eu sou terapeuta, né, e um processo de terapia ele só consegue ser efetivo, ele só consegue ser eficaz se houver confiança mútua, tanto do paciente para com o terapeuta, como do terapeuta nessa possibilidade do seu paciente que está sendo atendido crescer, né, se desenvolver, aprender muitas coisas. E assim é preciso juntar esse caráter com a inteligência. E uma outra coisa super bacana, gente, que está dentro, né, dessa reflexão desse segundo aforismo, né, sobre a inteligência e o caráter, é que elas são coisas muito distintas. Tem muitas pessoas que são super inteligentes, mas elas não têm um bom caráter. Elas usam essa inteligência para o mal, né? A inteligência, gente, a professora Lucilena Galvão sempre fala sobre isso, que é a possibilidade de você escolher dentre uma série de opções. A pessoa inteligente, ela é aquela que precisa escolher entre várias opções qual é aquela que seria mais adequada para si própria e para os outros, né? Aqui o meu objetivo ao trazer essas reflexões todas é que a gente leve para o bom, a gente leve para o belo, para o positivo, para o justo, né? Que são todos esses valores nobres ensinados pelos filósofos, né? Que a gente tem essa inteligência da gente escolher aquilo que é o melhor para nós e para as outras pessoas que a gente toca com a nossa vida, com os nossos ensinamentos. Beleza? Vamos lá para o terceiro. Diz o seguinte: o êxito inesperado ganha admiração, o que é óbvio, não é nem inútil, nem de bom gosto. O que é óbvio não é nem inútil e nem de bom gosto. Não se declarar de imediato atiça a curiosidade, em especial se a posição é importante o bastante para causar expectativas. O ministério, por sua característica arcana, provoca a veneração, mesmo ao se revelar. Evita a franqueza total e não permite que todos venham a franquear o seu íntimo. É no silêncio cauteloso que a sensatez se refugia. As decisões, uma vez declaradas, nunca granjeiam estima e expõem a censura. Se desacertadas, estará duplamente desgraçado.
se quiser atenção e desvelo, imite a divindade. Ou seja, esse aforismo aqui a gente acha tão legal porque ele faz essa distinção, né, da franqueza, né, e eu quero trazer, né, o meu ponto de vista, né, a partir de outras leituras, de outros aprendizados, né, que a diferença gente, entre franqueza e sinceridade. Existe uma diferença gigantesca entre as duas. Eu até anotei aqui, né, no meu caderninho, né, para colocar para sugestão para vocês, um texto que eu escrevi, né, que fala sobre essa diferença. O título dele é Nunca confunda franqueza com sinceridade. Né? Nunca confunda franqueza com sinceridade. Eu vou colocar aqui embaixo, né, o link, né, lá do meu blog para que vocês leiam esse texto. É um texto super bacana, curtinho, vocês vão gostar e ele vai ampliar essas reflexões que eu estou trazendo aqui. A diferença entre franqueza e sinceridade. Qual é a diferença, gente? A franqueza é quando você fala tudo, toda a verdade, sem nenhum tipo de filtro. Você nem pensa direito no que você está falando. Você simplesmente fala. É o que as pessoas chamam de verborragia. Né? A pessoa franca é a pessoa verborrágica. Ela não pensa direito no que ela está falando. Se ela pode ferir alguém, se ela pode ser mal interpretada, ela só fala. E a sinceridade é você falar a verdade, né? Mas você tem algum filtro. Né? Você fala de um jeito que não fira as pessoas, né? Que não machuque, que você consiga ser bem compreendido, entende? E aí uma outra coisa que é super bacana, né, dentro desse aforismo, né, do Baltazar Gracian, é que quando a gente é franco demais, né, quando a gente, né, se abre demais para com os outros, muitas vezes as pessoas elas usam isso contra nós, né, elas usam isso como uma forma de nos destruir, né, é como aquela expressão que certamente você conhece, né, um livro aberto, né, tem pessoas que se orgulham de dizer isso, eu sou um livro aberto, né, todo mundo me conhece, eu não tenho segredos. Cuidado com isso, viu, gente? Porque se você se revela completamente para as pessoas, alguma pessoa mal intencionada pode querer usar isso contra você. Muitas vezes até por inveja. Ela vê a sua luz, ela vê o seu brilho e ela inveja você. E aí ela tenta fazer isso para lhe destruir. Então, o que ele está trazendo aqui, gente, assim, para ser resumido, é que a gente reserve, né, toda a nossa franqueza, tudo aquilo que nós somos, toda a nossa verdade, apenas com as pessoas que a gente mais ama, na intimidade, entende? Aquelas pessoas mais íntimas são aquelas que a gente revela o nosso ser, né? E as outras pessoas a gente tem uma relação um pouco mais amigável, né? Um pouco mais, né, parcimoniosa, mas a gente revela tudo que nós somos apenas com as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que nos amam de verdade e que querem todo o nosso bem, que torcem pela nossa felicidade, torcem pela nossa vitória, pelo nosso crescimento, desenvolvimento, entende? Então, mais uma vez, essa é a grande diferença entre franqueza e sinceridade. O mais importante é a gente ser sincero do que ser franco, né? A franqueza ela cabe em alguns momentos, mas a sinceridade, ela cabe em todos os momentos. E a sinceridade, ela vai fazer de você uma pessoa diferenciada. Porque quem é sincero é uma pessoa transparente. E a transparência é um valor que está em falta no mundo de hoje, né? A gente não precisa nem ir fundo nisso porque a gente sabe o quanto que tem pessoas que, né, faltam com a transparência, né, que são dissimuladas, que são falsas, mentirosas. A gente precisa cortar tudo isso da nossa vida. É possível. É por isso que eu estou trazendo todas essas reflexões para poder a gente mergulhar fundo nesse autoconhecimento e assim ir se autodesenvolvendo, tá bom? Vamos lá para o quarto e último aforismo desse vídeo de hoje, que diz assim: é sobre o conhecimento e a coragem se alternam na grandeza, sendo imortais, imortalizam. Você é um tanto quanto sabe, e se for sábio, é capaz de tudo. Homem sem saber, mundo às escuras, discernimento e força, olhos e mãos. Sem valor, a sabedoria é estéril. Eu vou ler mais uma vez, esse aqui é curtinho, dá para ler mais de uma vez tranquilamente. Sendo imortais, imortalizam. Você é tanto quanto sabe,
e se for sábio, é capaz de tudo. Homem sem saber, mundo às escuras. Discernimento e força, olhos e mãos, sem valor, a sabedoria é estéril. Aqui, gente, eu acho tão interessante essa ideia do sabedoria, né? Eu adoro conhecer as raízes das palavras. E a palavra sabedoria, ela tem na sua origem, né, a palavra saber, e saber etimologicamente é a mesma construção da palavra sabor. Saber e sabor tem a mesma origem. Então, a pessoa que tem sabedoria é aquela pessoa que saboreia a vida. É uma pessoa que vê a vida com muito gosto, né? Que vive cada minuto, cada instante com integridade, com totalidade, tentando fazer o melhor de si, dar o melhor de si, entende? Aqui o que ele está falando é sobre isso, né? Que a gente precisa buscar sabedoria, buscar o conhecimento, transformar o conhecimento em sabedoria. Porque quando você tem só conhecimento, quando você amontoa conhecimento, um monte de conhecimento, para que ele serve? Se você não usa esse conhecimento para o seu autoaprimoramento e para ajudar as outras pessoas, ele vai servir de alguma coisa, entende? Muito mais importante do que você ter muitos títulos, ter muitos conhecimentos, ter lido muitos livros, é a transformação que ele gera na sua vida. Eu até já antecipando, gente, um pouco do que ele fala ao longo desse livro em outros aforismos, e inclusive a professora Lúcia Helena comenta bastante sobre isso nesse vídeo, que é uma geralzona, né? Ele fala nesse livro uma coisa super bacana, que é muito mais importante você ter intensidade do que a extensidade, né? Você ser extensivo no volume do que você fala, do que você escreve. Ou seja, é melhor você escrever um livro curto, como o livro dele de aforismos, que é um livro curtinho, mas muito profundo, do que você falar um monte de coisas, escrever um monte de coisas e no fim não falar quase nada. É muito mais importante a intensidade do que você ser extenso, né? Falar demais, escrever demais, né? Se alongar demais. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. A gente está só começando, né? Esse é só o primeiro, né, de muitos vídeos que virão pela frente. Serão ao todo 75 vídeos. Vai ser uma longa jornada, né? E assim, eu queria, para concluir, né, pedir a vocês, né, que interajam, né, que comentem, né, se vocês assim, aprenderam alguma coisa nova com esse vídeo, se vocês gostaram de alguma coisa que assim tocou vocês, ou então que queiram acrescentar, né, fiquem à vontade. Escrevam aí nos comentários, compartilhem, né, com os amigos de vocês, caso vocês sintam que pode ser bom, que pode agregar, né, valor de alguma forma. E assim a gente vai crescendo juntos, interagindo e assim trazendo essa arte da prudência para a nossa vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.